Olá, meu nome é Letícia Sandrini e junto com o Felipe Fabrício, a gente vai apresentar sobre a arquitetura de software MVVM com Clean Architecture para a matéria de Engenharia de Software da UFPR. Aqui é o plano da apresentação, a gente vai falar sobre a arquitetura de software, origem, o que ela é e a sua importância, Clean Architecture, MVVM, MVVM e MVC, aplicações reais do MVVM, problemas gerais e as conclusões. Introduzindo ao tema, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da arquitetura de software. A origem do conceito de arquitetura de software surgiu no trabalho de pesquisa de Edsger Zijkstra, em 1968, e David Parnas, em 1970. Nessa época, eles já sabiam que a estrutura de um software era importante e que implementar a estrutura corretamente era essencial. Antes disso, era cada um por si, uma bagunça total, ninguém se entendia, caos. Então, o estudo desse conceito aumentou a popularidade na década de 90 com outros trabalhos de pesquisa que focavam em padrões de estilo de arquitetura de software, linguagem de descrição de arquitetura e documentação de arquitetura. Mas o que é a arquitetura de software? A arquitetura de software é um conceito abstrato que trata da relação entre o mapeamento dos componentes de um software e os detalhes que são levados em conta na hora de implementar esses elementos na forma de código. É tipo projetar uma casa, né? O arquiteto ou engenheiro que usa algumas ferramentas para projetar os cômodos da melhor forma e agradar o morador. Então, no caso de um software, os elementos também devem estar dispostos da melhor forma possível, garantindo que o usuário tenha uma experiência otimizada. Então, a arquitetura de software ela pode ser definida como o conjunto de princípios, normas e técnicas usadas para a construção do software. Ela se refere à estrutura fundamental de um software, onde cada estrutura compreende elementos de um software, a relação entre eles e as suas propriedades. Só para exemplificar, eu vou falar brevemente sobre o padrão de arquitetura de software mais conhecido, que é o MVC, que é o Model View Controller. Ele trabalha com 3 tipos de componentes. O Model, que trabalha com os dados da aplicação, que é onde as regras do negócio são aplicadas. O View, que é a parte que exibe esses dados para o cliente e permite que ele interaja com a aplicação. E o Controller, que faz a intermediação dos dois anteriores. Né? Ele faz todo o controle das informações que transitam entre eles. E se você quiser saber mais um pouco sobre esse padrão de arquitetura MVC, tem uma apresentação desse tema feita por outros alunos, onde eles falam sobre a teoria do MVC e sobre a prática com C#. E por que é importante, né? Ao longo da história da ciência da computação, os softwares passaram a ter uma grande importância. Então, eles são utilizados a partir de funcionalidades domésticas, tipo gerenciar planilhas, até operações extremamente complexas, por exemplo, fazer a gestão de uma usina. Mas para isso acontecer foi preciso uma evolução na sua arquitetura, porque não basta só combinar algoritmos e dados em um programa, né? Tem que também elaborar um software baseado na arquitetura para poder lidar com sistemas maiores e mais complexos da melhor forma possível. E é de extrema importância pensar na arquitetura desde o primeiro dia de criação do software, que cada escolha tem um grande impacto na construção e crescimento de um software, ou seja, uma escolha errada no começo do teu projeto pode custar muito dinheiro e muito tempo de retrabalho depois. É comum confundir arquitetura de software com design de software, mas a arquitetura foca em como os componentes de um sistema interagem entre si, e o design se concentra na implementação desses componentes, focando nos detalhes, tipo implementação de um padrão de projeto e uso de algoritmos, por exemplo. E quais são os benefícios de um software bem arquitetado, né? Um deles é o aumento do desempenho e diminuição dos possíveis problemas, né? Que softwares mal estruturados, eles enfrentam um problema frequente com relação ao desempenho. Se houver uma demanda de aumento de capacidade que não foi prevista antes, ele vai travar, não vai funcionar, vai dar algum problema. E isso pode prejudicar diversos processos, né? Além de demandar manutenção no sistema. Por outro lado, um software bem arquitetado tem maior capacidade de aumentar seu desempenho,
dando conta do aumento de escala e do volume de dados gerados nessa operação. Outro benefício é a garantia de escalabilidade. A escalabilidade é um dos principais objetivos de muitas empresas hoje em dia que desenvolvem serviços baseados em software e que podem ser implementados não só na cidade em que estão situados, mas em qualquer lugar do mundo. Por isso, é fundamental que o software seja desenvolvido com possibilidade de ser escalável. Isso facilita o processo de implementação e evita o risco de algum tipo de mau funcionamento. E outro benefício que pode ser obtido com o software bem arquitetado é a personalização. É uma solução ideal em qualquer caso, né? Afinal, cada empresa tem as suas particularidades e precisa de um software que seja feito sob medida para suas necessidades. E, consequentemente, isso ajuda na segurança, porque já que ele é personalizado para você, provavelmente ela vai ser bem mais segura, porque ela não vai ser usada em outro lugar. Vou contextualizar um pouquinho para vocês e vou falar sobre a Clean Architecture, ou arquitetura limpa. Ela é um padrão de arquitetura proposto por Robert Martin, com o objetivo de promover a implementação de sistemas que favorecem reusabilidade de código, coesão, independência de tecnologia e testabilidade. Ela pode ser considerada uma arquitetura em camadas, onde cada componente possui sua própria responsabilidade. A Clean Architecture ela tem uma separação das preocupações do software com a separação em camadas, com pelo menos uma camada de regras de negócios e uma camada de interface de usuário. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso a seguir. O projeto de software desenvolvido seguindo a Clean Architecture, eles costumam ter algumas características, né? Por exemplo, a independência de framework, que é simplesmente porque a arquitetura não depende da existência de nenhuma ferramenta externa à linguagem, tipo framework, biblioteca, o que permite que você use elas como tecnologias anexas ao projeto, que acaba tirando qualquer restrição que você possa ter. Outro ponto é a independência de interface do usuário, porque a interface do usuário deve ser feita para ser facilmente substituída, sem impactar o restante do sistema, assim como a independência do banco de dados, né? Porque assim como a interface, você deve poder trocar facilmente seu banco de dados se você precisar. Outro ponto é a independência de qualquer elemento externo, porque as regras de negócio não devem saber nada sobre as interfaces com o mundo externo. E por fim, a testabilidade, que une todos esses outros, por quê? Porque as regras de negócio do projeto, elas podem ser testadas sem a necessidade de interface, sem a necessidade de banco de dados, servidor web ou qualquer outro elemento externo, o que facilita a testabilidade do projeto. Agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre as camadas da Clean Architecture. A camada mais interna, ali em amarelo, é onde as entidades são criadas, que geralmente são um retrato das tabelas do banco de dados dentro do projeto. E é lá que são definidas as propriedades, os tipos e acessos de cada entidade, né, os gets e sets, por exemplo. Depois vem a camada de use cases, ali em vermelho, que representam as regras de negócio da aplicação. É a camada responsável pela comunicação com as entidades. Então, todas as informações terão que passar por ela. A próxima camada é a verde e é a camada dos adaptadores. É onde é feita a tradução para a comunicação com os elementos externos. E por fim, a gente tem a camada mais externa em azul, que é a camada de frameworks externos. E é nela que se tem todos os elementos que precisam se comunicar com o núcleo do projeto, bancos de dados, frameworks e interfaces externas. Lembrando que nada proíbe que mais camadas possam ser colocadas para separar e organizar ainda mais as responsabilidades, mas as camadas devem sempre seguir a regra da dependência, que eu vou falar mais adiante, ou seja, né, as dependências elas devem sempre apontar para o nível mais alto da aplicação, ou seja, apontar sempre para as camadas mais internas. Eu vou exemplificar um pouco as camadas da Clean Architecture, porque no centro dessa arquitetura a gente tem as classes responsáveis pelas regras de negócio, que podem ser entidades ou casos de uso, tá? As entidades, ali em vermelho, em amarelo, que a gente já tinha comentado, são classes comuns a vários sistemas da empresa. Vamos supor que na UFPR a gente tem um sistema acadêmico, um sistema financeiro, um sistema da diretoria, vários sistemas. Então,
todos esses sistemas eles devem lidar com classes, como classe aluno, classe professor, curso, departamento, etc. Então, essas classes elas são chamadas de entidades. Então, além de dados, as entidades podem implementar regras de negócios genéricas. No exemplo, uma regra da universidade definiria, por exemplo, que todo professor deve pertencer a apenas um departamento, ou cada aluno deve pertencer a apenas um curso. Em vermelho ali, as classes das camadas de casos de uso, de use cases, elas implementam regras de negócio um pouco menos genéricas e normalmente relativas a um único sistema. No mesmo exemplo do sistema acadêmico da UFPR, a gente pode ter uma classe chamada diário de classe, que armazena a lista de objetos do tipo aluno, matriculados em uma disciplina, né, que está sendo ofertada em um semestre, por exemplo. Então, uma regra de negócio poderia ser que um aluno, objeto aluno, só pode ser incluído em um diário de classe se ele tiver os pré-requisitos para cursar a disciplina. Então, na terceira camada, de dentro para fora, a gente tem as classes e interfaces chamadas de adaptadores. A função delas é de converter dados de um formato para o outro. Por exemplo, se a gente tem um sistema que usa uma API REST para comunicação com seus clientes, as classes adaptadoras serão responsáveis por implementar os endpoints REST da API, ou seja, elas devem receber as requisições e encaminhar para os casos de uso correspondente. E elas também têm que fazer o caminho inverso, de receber os resultados retornados pelos use cases, né, e converter eles em documentos JSON que serão enviados para os clientes. Daí, a gente tem os frameworks externos, que é a camada mais externa, ali em azul, onde se encontram classes que pertencem a bibliotecas e frameworks externos, que podem ser responsáveis pela construção de interface com o usuário, envio de e-mails, integração com outro sistema, comunicação com algum hardware, entre outras coisas, né? Voltando ao exemplo que eu dei antes da UFPR, né? A UFPR ela pode possuir um sistema para gerenciar cursos de extensão que aceita pagamento por meio de cartão de crédito, por exemplo, né? E ela usa um serviço de pagamento de terceiro, que oferece alguma classe para processar esses pagamentos. Então, porque elas ficam na parte mais externa da camada, porque esses serviços terceiros, eles não precisam de todas as informações relacionadas ao sistema da UFPR. Elas só precisam das informações relacionadas com os pagamentos. E foi com esse livro ali na esquerda, de Clean Architecture, escrito pelo Robert Martin, que a arquitetura limpa ela começou a se popularizar. Vou falar um pouquinho sobre a regra de dependência que eu mencionei antes. Numa arquitetura limpa, as classes de uma camada X não devem conhecer nenhuma classe na camada Y mais externa. No livro da arquitetura limpa que eu mostrei antes ali do Robert, tem a seguinte descrição dele sobre a regra de dependência. O nome de um elemento declarado em uma camada externa não deve ser mencionado pelo código de uma camada interna. Isso inclui funções, classes, variáveis e qualquer outro elemento de código, ou seja, numa arquitetura limpa, as camadas centrais são mais estáveis, o que quer dizer que elas são menos sujeitas a mudanças se comparadas às camadas mais externas. Por exemplo, as entidades de um sistema, que é a parte central, elas raramente precisam ser modificadas. Já as modificações em banco de dados, frameworks ou bibliotecas, elas acontecem com mais frequência, e é até previsto que aconteçam com mais frequência. Então, essa regra de dependência garante que as entidades e os casos de uso sejam classes limpas de qualquer tecnologia ou serviço externo ao sistema. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre o fluxo de controle inverso, né? Que na arquitetura limpa, o fluxo de controle que são de fora para dentro são implementados de forma natural, porque ele segue o mesmo sentido da regra de dependência. Então, por exemplo, uma camada mais externa Y pode criar um objeto de um tipo mais interno X e então chamar um método desse objeto, sem nenhum problema. Para criar uma Clean Architecture do zero, é importante seguir o padrão certinho para evitar qualquer problema ou falta de organização no final. Então, vou falar um pouquinho sobre as recomendações para que ela seja bem feita, né? Então, ao implementar uma aplicação, pense bem nas suas entidades, que são as classes que armazenam principalmente os dados que podem ser reusados em outros sistemas que você construir no futuro. Pense bem também nos casos de uso
que vão implementar as regras de negócio relacionadas com as entidades do seu sistema, mas torne essas classes que representam entidades e casos de uso bem limpas e independente de qualquer tecnologia. E por fim, pense nas classes adaptadoras, que vão funcionar como portas de entrada e saída para a comunicação entre classes internas e o mundo externo. E seguindo todas essas recomendações e tendo muita atenção no processo, você vai produzir uma arquitetura que separa dois tipos de interesses, os interesses de negócio e interesses de tecnologia. E com isso será muito fácil testar o seu sistema e também adaptar ele a novas tecnologias que sempre surgem por aí, sem precisar quebrar muito a cabeça. E agora o Felipe vai assumir essa apresentação. Muito obrigada pela atenção até aqui e espero que você esteja gostando. Ok, com isso agora podemos falar um pouco com a problematização do MVVM. Temos aqui um pouco de história. A história do MVVM, às vezes, está acreditando a sua existência a John Grossman. Mas a verdade, no fundo, é que ele foi mais quem acabou sendo quem fez o anúncio da arquitetura. O crédito principalmente se dá a Ken Cooper e Ted Peters. Todos os três são ex-engenheiros da Microsoft. O objetivo do MVVM, desde o princípio, era fazer uma simplificação da orientação a objetos. E, graças à proximidade dos três engenheiros já com a empresa, a arquitetura já foi incorporada com vários frameworks da Microsoft, como por exemplo o Silverlight e o sistema gráfico .NET. O MVVM foi construído com suas bases no MVP. MVP quer dizer Model View Presenter. Ao contrário do MVVM, que significa Model View Model. Então, por conta dessas similaridades, as arquiteturas acabaram por também ser bem similares, já que o MVVM foi baseado no MVP. Porém, o MVVM foi adaptado ao já mencionado antes Silverlight, estabelecendo algumas separações, principalmente separações de responsabilidades que ficam mais claras entre a arquitetura e aplicações do WPF. Além disso, um foco importantíssimo da arquitetura é a interação, que é uma espécie de façade, entre o view, que representa a interface, e o modelo de objetos. Assim, nós temos uma definição mais clara do que é MVVM e dos seus prós que ele pode trazer às arquiteturas em específico. Aqui nós temos uma representação gráfica básica do modelo de MVVM, onde a gente pode se ver com bem clareza, que a camada de model não interage com a camada de view. Ela interage, na verdade, por uma via de mão dupla entre a camada de view e view model, e uma via de mão única entre a camada de view model e model. Portanto, a camada de view e a camada de model não se interagem. A camada de view model, nesse cenário, faz um intermédio entre as duas, faz uma ponte, uma ligação entre a view e a model, fazendo com que as duas não se interajam e fazendo uma ligação de mão dupla. Esse é o esquema básico do MVVM e toda a função principal da sua arquitetura, porque ela é tão diferente das outras. Agora falando um pouco sobre as aplicações reais do MVVM, onde será que se pode encontrar principalmente utilizações dessa arquitetura. O MVVM pode ser usado em várias aplicações gerais que podem ser vistas em nosso dia a dia, como por exemplo as que estão escritas aqui. Pela proximidade com todos os frameworks da Microsoft, há uma integração muito forte com a linguagem C#, principalmente quando se considera que a arquitetura é bem voltada a aplicações Android. O C# é extremamente voltado ao Android em si, você consegue fazer várias aplicações Android na base do C#. Era um dos objetivos da Microsoft ao criar o C# era aplicações mobile. E tanto o Android quanto o iOS, na verdade, se beneficiam do MVVM. Portanto, nós podemos dizer que, pela integração bem forte com a linguagem C#, principalmente considerando que ela principalmente considerando a proximidade dessa linguagem de programação com arquitetura Android, nós temos essa aplicação mais real do MVVM nesse cenário. Além disso, o MVVM também tem fortes aplicações não só no Android, mas no mobile em geral, e também em várias plataformas web. Colocando apenas um exemplo aqui de aplicações reais do MVVM. Como foi dito anteriormente, o MVVM foi construído com base no modelo Model View Presenter. Portanto,
é inevitável que haja comparações entre o MVP e o MVVM. Afinal, a arquitetura inteira foi baseada nisso. Porém, se você for pegar a história do MVP, o MVP, na verdade, ele é uma evolução do MVC, que é outra arquitetura já mais antiga que o próprio MVP. Podemos considerar até que o MVVM é uma arquitetura vinda de 2005, então nós já podemos ter uma noção melhor da idade dessas arquiteturas em si, considerando que o MVVM é baseado no MVP e o MVP próprio já é baseado no MVC. Então, já tendo toda essa bagagem histórica, o MVP já tem uma certa vantagem quando você analisa que ele possui uma base instalada maior, mais suporte da comunidade, mais bibliotecas prontas. Toda essa base, toda essa bagagem vinda do MVP é uma vantagem muito grande que o MVP tem em relação ao MVVM. Infelizmente, se formos olhar em relação ao MVP e em relação ao MVVM, comparando os dois de uma outra forma, o MVP não tem apenas só vantagens. Afinal, o MVVM é teoricamente como se fosse uma pequena evolução do MVP, apesar de não ser exatamente uma evolução, mas mais um irmão próximo. O MVP possui códigos um pouco mais complexos, por se dizer. Eles precisam de uma certa interação maior entre as camadas, sendo assim uma desvantagem considerável que ele possui em relação ao MVVM. Porém, o MVVM também tem diversas desvantagens. O MVVM possui um view model relativamente mais complexo e mais confuso, principalmente quando a gente acaba tentando fazer a relação das pontes entre as camadas do view e do model, sendo que a sua maior força, a falta de integração entre as camadas do view e do model, tendo uma camada intermediária do view model entre eles, acaba também por ser sendo uma das suas maiores fraquezas, porque ele acaba aumentando a complexidade de uso da camada e acaba trazendo confusão aos seus usuários de como se utilizá-las. Além disso, outro problema que nós podemos ter com o MVVM é que o código pode ser visto em XML. O problema disso é que se torna uma complicação bem generalizada. Afinal, o modelo XML acaba tendo uma visualização um pouco mais difícil. Ele dificulta a visualização comparando a outros tipos de arquivo que outras arquiteturas podem ter. Além disso, ao usarmos Android ou iOS ou plataformas mobile em geral, mesmo que plataformas mobile hoje em dia acabam se restringindo muito ao Android e ao iOS, existem outras, como o final do Windows Phone, que, se valendo dessas plataformas mobile, é necessário utilizar data binding ou qualquer outro tipo de view. Na verdade, escrever um teste para aplicativo, em geral, acaba sendo uma tarefa bastante complexa quando se usa essa arquitetura, tendo assim alguns diversas desvantagens, alguns diversos problemas de se usar o MVM, principalmente em comparação a outras arquiteturas, como o MVC ou o MVP. Porém, não é só de benefícios que vive o MVVM, já falamos também de diversas vantagens, e com isso nós podemos também chegar a uma pequena conclusão. Conclusões. O que podemos dizer sobre o uso geral do MVVM? Podemos entender que o MVVM ele é consideravelmente novo. Apesar de 2005 ter sido há 15 anos atrás, isso ainda é um tempo bem recente comparado a diversas arquiteturas, como novamente o próprio MVP e o MVC, já citado anteriormente diversas vezes. Mas mesmo assim, precisamos entender que, apesar de consideravelmente novo, quando comparado a outras arquiteturas, o MVVM tem uma tendência a crescer cada dia mais, sendo utilizado cada vez mais nas arquiteturas em geral, sendo mais presente, tendo uma presença muito forte. Especialmente quando pensamos em seus usos e funcionalidades. Assim podemos compreender que ele tende a crescer cada vez mais. Claramente, essa arquitetura vai se tornar peça fundamental no cenário mundial se seguirmos para frente. Afinal, cada vez mais o seu uso acaba crescendo. A utilização do MVVM também é capaz de construir aplicações ricas, enquanto mantendo práticas de bom uso, mantendo as famosas boas práticas de uso de codificação, que incrementam tanto a experiência de
fazer um código mais legível e mais entendível por qualquer um que tente se aproximar dele, quanto para quem está escrevendo não acabar também se perdendo no próprio código, que é uma prática, infelizmente, decentemente comum. Podemos ver que podemos ver também que o MVVM possui uma manutenção relativamente fácil e também acaba sendo bem eficiente. Combinando o MVVM com palavras já conhecidas no cenário mundial, como Flutter, React e outros jargões já conhecidos dentro deste universo. Qualquer pessoa que tentar entrar neste mundo, daqui pra frente, com certeza terá que se conhecer e se aprofundar muito no MVVM. Cada dia mais necessário, cada dia mais presente, cada dia mais essencial. Muito obrigado por ouvir até aqui. Aqui estão algumas referências. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a Clean Architecture com MVVM. E tem muitos outros vídeos sobre outros temas legais para assistir. Obrigada!